No verão de 1981, a pequena comunidade de Skidmore tinha em torno de 500 habitantes. A rotina dos moradores consistia em colheitas, reuniões na igreja, café servido em balcões de madeira envelhecida e uma birita de leve na taverna local. No dia 10 de julho, numa manhã abafada, se houve um estampido que rompeu a quietude da pacata cidade. A vítima seria Kenneth Rex McElroy, um homem que por muito tempo intimidou a pequena cidade, ameaçando famílias e fugindo da lei dia após dia. Várias testemunhas estavam presentes na hora do crime, mas quando o xerife fora investigar o assassinato, ninguém viu ou ouviu nada. Bem-vindos mais uma vez ao Narrativa Noir. Eu sou o Bonfim e hoje estamos aqui para falar sobre esse caso do Kenneth McElroy, também conhecido como o bully de Skidmore. Antes da gente começar, como sempre, eu gostaria muito de agradecer aos novos inscritos aqui do canal. Muito obrigado de coração mesmo, de verdade. Eu queria também fazer um pedido para vocês, para que já no começo do episódio deixem um gostei aqui no vídeo e verifiquem a inscrição do canal, porque eu fiquei um tempinho aí sem postar, então o alcance aí do último vídeo, né, acabou dando uma pequena reduzida. E se vocês fizerem isso, se inscreverem já de imediato e curtirem o vídeo, seria de grande valia para mim, seria bastante favorável. Não custa nada para vocês, né? É de graça. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E esse assunto está, no mínimo, intrigante. Vamos pro vídeo. Kenneth Rex McElroy nasceu entre o dia 1º e 16 de junho de 1934, em Skidmore, no Missouri, sendo o 15º filho de Anthony Yatt McElroy e Mabel Lister. Ken, como era conhecido, cresceu em meio a uma vida rural e com poucos recursos financeiros. Tendo responsabilidades árduas desde cedo, ele aprendeu a caçar, dirigir tratores e cuidar da fazenda de seu pai, que era itinerante e não trazia muito dinheiro para a família. Ele abandonou os estudos aos 15 anos, no 8º ano, sem concluir o ensino fundamental. Já na adolescência, Ken começou a se envolver na vida criminosa. Ele furtava animais como porcos e gado, além de se meter em vandalismo e brigas pelas ruas de Skidmore. Logo cedo, ele fora descrito como uma pessoa intimidadora e manipuladora, ameaçando colegas e construindo uma reputação de bully na pequena comunidade. Em meados de 1950, ele já era conhecido pelos roubos rurais que praticava, como dito anteriormente. Era comum ele ser denunciado, mas estranhamente as testemunhas voltavam atrás em suas alegações, fazendo com que ele não fosse condenado. Ken por vezes coagia suas vítimas, vigiando suas rotinas e estacionando em frente às suas casas, intimidando as pessoas que tentassem levá-lo ao julgamento. Em 1973, durante um processo por assédio sexual, incêndio e estupro, McElroy foi liberado sob fiança após intimidar e ameaçar a família das testemunhas. No dia 27 de julho de 1976, houve a tentativa de desviver Romaine Henry, um fazendeiro local. Ken utilizou uma espingarda contra Romaine, o acertando no pescoço e de raspão em seu rosto, depois de o fazendeiro confrontá-lo por invadir sua propriedade para caçar animais. Ken foi acusado e, durante o julgamento, chamou 2 caçadores de guaxinins para testemunhar ao seu favor, e os mesmos alegaram que ele estava junto caçando longe do local do incidente, o que levou ao veredito de inocente. Romaine também havia relatado que, durante horas a fio, McElroy estacionou em frente à sua casa e ficou apenas observando a rotina de sua família. Ele sempre agia com a certeza de que nunca seria punido, pois sempre dava um jeito de ter os jurados à sua disposição, os ameaçando e também a família deles. Seu advogado, Richard Jane McFadden, sempre conseguia a reversão dos casos ou adiar processos jurídicos por tempo indeterminado. Kenneth fora casado 3 vezes, sendo 2 de suas ex-esposas pré-crescidas. Teve cerca de 14 filhos com elas no total. Sua última esposa, Trina McLeod, estava ainda no 8º ano dos fundamentos escolares quando ele a conheceu. Na época, Kenneth tinha 35 anos de idade. Desde o primeiro encontro, ele a agredia de maneira íntima. Os pais de Trina
tentaram negar para que McElroy a visse, porém, como resultado, tiveram a casa da família queimada e o cachorro desvivido. Com isso, Kennedy forçou os pais dela a consentir com o casamento. Trina abandonou os estudos no 9º ano, após ficar grávida, indo morar com ele e sua então esposa, Alice. Porém, pouco tempo depois, Ken se divorcia de Alice e se casa com Trina. Alice, porém, continuaria residindo com os dois, e sendo meio ali que a amante dele. 16 dias após dar à luz, Trina e Alice fogem para a casa dos McLeod. Kennedy as encontra, as forçando a retornar com ele e repetindo o método de intimação que havia feito antes com os pais dela. Trina então passa a acompanhá-lo, segurando funcionais enquanto ele intimidava as pessoas que confrontavam-no. Ela era descrita como uma pessoa submissa, subjugada, emocionalmente abandonada e que vivia com um medo constante. Apesar de tudo, ela permaneceria sob as vontades de McElroy. No dia 29 de maio de 1980, Ken, Trina e uma das filhas de McElroy estavam fazendo compras na mercearia de Ernest e Lois Bowenkamp. Em determinado momento, houve uma discussão entre eles e os Bowenkamp, pois a filha do casal foi acusada de furtar um doce. Embora Lois tivesse voltado atrás na acusação e dito para o casal que tudo não havia passado de um mal-entendido, Ken teria nutrido um certo remorso, chegando a oferecer dinheiro para Lois para que ela e Trina resolvessem a situação na base da luta. Porém, a mesma recusou. Kennedy passaria então a estacionar sua caminhonete em frente à casa e loja dos Bowenkamp, com o motor do veículo ligado. Durante 2 noites seguidas, ele chegou a pegar uma funcional de cano longo e atirar para o alto algumas vezes. Os Bowenkamp foram ameaçados e quando alguma outra pessoa presenciava as intimidações, também era ameaçada por Ken. Ernest chegou a denunciar as intimidações para as autoridades. Porém, os policiais trataram o caso como um incidente menor. No dia 8 de julho daquele mesmo ano, Ernest estava no pátio de carga de sua mercearia, esperando um técnico de ar-condicionado que iria fazer um reparo. De repente, Kenneth chega em sua caminhonete, saca a espingarda e a usa contra o comerciante, acertando-o no pescoço. Ernest desaba, ferido e desnorteado. Mas por sorte ou milagre, ele sobrevive e é levado às pressas ao hospital. O capitão Richard Stratton, da patrulha rodoviária, ao ser informado do ocorrido, deduziu qual seria a rota provável de Kennedy, o encontrando e prendendo logo em seguida. Ainda naquela noite, Ken fora acusado de assalto à mão armada, já que não houve um assassinato de fato. Por ser uma cidade pequena e a repercussão tomar tamanhos significativos, o julgamento foi transferido para a comarca do condado de Harrison, ao norte de Skidmore. Tal manobra foi realizada devido à comunidade de Skidmore não ser considerada imparcial, já que Kennedy constantemente ameaçava e intimidava tanto os civis quanto supostamente os oficiais. Em seu depoimento, Ernest descreveu o ocorrido, dizendo que McElroy se aproximou com a funcional em punho e de repente a utilizou, sem ser provocado. Richard Gianni McFadden, advogado de Kennedy, alegou legítima defesa, sugerindo que Ernest estava com um pérfuro cortante na hora do incidente e ameaçou utilizar em seu cliente. Após 2 dias de julgamento e manobras legais realizadas pelo advogado, em junho de 1981, Kennedy fora condenado por assalto em 2º grau. Ele recebeu uma pena de 2 anos de prisão, porém pagou uma fiança de $40.000 e pôde aguardar em liberdade enquanto a defesa apresentava recursos. Apesar da condenação, ele voltaria para Skidmore logo em seguida, empunhando outra funcional de cano longo e declarando para quem quisesse ouvir: "Eu vou completar o que eu comecei contra Bowenkamp." Testemunhas entraram em contato com o promotor do caso e, com isso, a fiança de Kennedy teria sido revogada. Sua audiência fora marcada para o dia 10 do mês seguinte. Por volta das 7h30 da manhã, no dia 10 de julho de 1981, os moradores que denunciaram para a promotoria as atitudes de Kennedy no mês anterior se encontraram com o xerife Dan Estes no American Legion Hall para decidir como proceder com McElroy após o incidente. Dan Estes, por sua vez, os orienta a criarem uma patrulha comunitária ao invés de confrontá-lo diretamente, já que aquele pessoal que foi encontrar ele já estava bastante exaltado. Por volta das 10h30 da manhã, Kennedy e Trina vão até a taverna D&G, uma das propriedades de Ernest
e um dos poucos locais de Skidmore onde se podia socializar à época. Alguns moradores que estavam com o xerife no Legion Hall também vão para a taverna. McRoy toma algumas biritas enquanto insinua com outros clientes que se vingaria de Ernest, o ameaçando indiretamente. Ele compra um pack de 6 latas de cerveja e sai com Trina em direção à sua caminhonete. Kenneth senta no banco do motorista, Trina no banco do passageiro. Ele acende um cigarro, então ouve-se ao menos 2 estampidos. Kenneth é atingido na cabeça, pescoço e tórax, desvivendo de imediato. Em choque, Trina começa a gritar e ficar histérica. Ela pula da caminhonete, tentando chamar por socorro. Alguns moradores a retiram do local e levam de volta para a taverna, tentando controlar a situação e acalmá-la. Aproximadamente 30 pessoas viram o que aconteceu. Ninguém chamou o xerife ou uma ambulância. O xerife do condado de Nottoway, Dan Estes, o sargento da patrulha rodoviária Richard Stratton e o agente do FBI, Max Gaiman, foram chamados para uma investigação. Casquilhos de calibres .22 e .30,06 foram encontrados no local do incidente, tanto atrás quanto na frente da caminhonete, o que indicou que ao menos 2 pessoas foram responsáveis pelo assassinato. O agente do FBI comandou uma equipe de federais que interrogou cerca de 35 moradores, porém ao questionar as possíveis testemunhas, tiveram como resposta: "Não vi nada, eu não estava lá naquele dia", ou até mesmo "Por que vocês estão perdendo seu tempo por aqui?". Nenhuma informação útil fora coletada. Mais tarde, o sargento Richard Stratton ponderou em entrevistas locais: "Eles fizeram o que fizeram porque nós não fizemos o nosso trabalho. Então, voltaram para suas casas e se calaram." Ao todo, cerca de 100 pessoas haviam sido entrevistadas, de acordo com o investigador Jim Kish, sendo algumas delas entrevistadas novamente algumas vezes. Residências foram visitadas por agentes do FBI e oficiais de justiça, mas nenhum sucesso fora obtido. Uma linha direta chegou a ser criada para que pudesse haver denúncias seguras e anônimas. Porém, as únicas chamadas recebidas foram as da imprensa, caindo em peso sobre o caso. Trina, agora viúva, deu um depoimento ao FBI, informando que viu disparos vindos de frente da caminhonete. Ela citou para os agentes o nome de Del Clement, sócio de Ernest na taverna D&G, dizendo que ele poderia ser um dos possíveis responsáveis. No entanto, ela não o identificou formalmente nos tribunais, o que não levou a nenhuma acusação sob juízo. Posteriormente, Trina se recordaria que, após o incidente, a noite seria árdua e tenebrosa. Segundo ela, moradores cercaram a sua casa em um jipe disparando contra as janelas, o que resultou em um ferimento de raspão na orelha de um de seus filhos. De acordo com as fontes, ela precisou ser transferida de cidade em uma espécie de proteção à testemunha, ficando sob os cuidados do Estado na Whitman Air Force Base. Pelo decorrer dos meses, ela teria sido hospitalizada, ido para abrigos de apoio da promotoria e ficado sob vigilância, já que existia a hipótese de ela e seus filhos sofrerem alguma represália para que não testemunhasse. Trina transpareceu sua frustração pelo fato de ter sido a única pessoa a apontar um suspeito pelo incidente com Kenneth. Ela acreditava que seu depoimento deveria ter sido suficiente para avançar as investigações. Porém, como o próprio promotor do caso, David Baird, disse para ela: "Podemos ter 50 testemunhas, mas apenas a sua palavra, e sem mais provas, não há acusação." Trina abriria um processo civil 3 anos após o ocorrido, no dia 9 de julho de 1984. Ela citou nos autos o município de Skidmore, o condado de Nottoway, o xerife Dan Estes, o prefeito à época Steven Peters e Del Clement. Ao todo, ela pediu $5 milhões, sob a alegação de negligência na proteção familiar e omissão de provas. Um acordo extrajudicial fora realizado, totalizando no valor de $17.600, sob o consenso de que ninguém assumiria culpa alguma em suas alegações. Kenneth Rex McRoy era, sem sombra de dúvidas, uma pessoa desprezível,
e destrutiva socialmente. É fato que a justiça não conseguiu mantê-lo atrás das grades, embora talvez os esforços fossem mínimos, ou talvez pelo fato de seu advogado, Richard Jenny McFadden, ter sob a manga toda e qualquer brecha legal que podia utilizar para manter o seu cliente à parte da lei. Porém, é fato também que Trina McElroy foi uma vítima, tanto de seu esposo quanto da população local, que factualmente a perseguiu de todas as formas possíveis para que o pacto de silêncio pudesse prevalecer acima da lei e a moralidade de Skidmore permanecer oculta nas sombras de um assassinato. Após os eventos, Trina se casou novamente, mudando-se para Lebanon, no Missouri, onde viveu até meados de 2012, partindo dessa aos 55 anos de idade. Os filhos de Kennedy, embora impactados inicialmente pelo trauma familiar, optaram por se afastar da comunidade, onde alguns até mudaram seus sobrenomes, tentando reconstruir suas vidas livres do legado do bully de Skidmore. Mas é isso, esse caso ele é bem peculiar, né, intrigante. É curioso ver como uma única pessoa ela consegue desmoronar todo um sistema de convívio, né? O Kennedy, ele foi aí uma pessoa bastante destrutiva, violenta para as outras pessoas. Eu acredito que todos os atos dele fez com que os caminhos dele chegassem aonde chegaram, sabe? Mas não que tenha sido o correto a se fazer, eu diria. Não sei. Eu peço para vocês deixarem aí a opinião de vocês aqui no campo de comentários aqui embaixo, que esse é um espaço todo de vocês pra gente poder falar um pouco sobre esse caso. Peço humildemente para que verifiquem a inscrição do canal, ativem o sino de notificações e se você chegou até aqui, eu peço por favor que deixe o seu gostei aqui no vídeo, porque isso me ajuda muito, é de grande valia para mim, ajuda aí, né, essa pequena engrenagem a continuar se movimentando aí na plataforma e me dá uma motivação de continuar aqui com vocês também. Do mais é isso, eu espero que todos fiquem nas bênçãos de Jah e tchau.